Sejam muito bem-vindos à nossa live número 24, né? Hoje é 28 de setembro de 2022, 15 horas, horário de Brasília. E eu queria saber como vocês estão, me digam aí no chat. Pessoal, hoje a aula vai ser um pouquinho mais profunda, né? Vai ser um tema bem recorrente, né? Nas dúvidas dos iniciantes, né? E algo que eu acho que todo mundo que aprende violão deve aprender, tá? Tem gente que já nasce praticamente com essa habilidade pronta, né? Consegue ouvir uma música e já cantar no tom certinho, né? Tem gente que não, já tem que ter um estudozinho um pouquinho mais aprofundado, mas a verdade é que todos conseguem, tá? Queria desejar uma ótima tarde aí para nossa amiga Vilma, pro nosso canal aí Nada Original, pro nosso amigo, se eu não me engano é o Patrick, né, da AP Produções Gráficas e Personalizadas, né? Nosso amigo Sinomar também está nos acompanhando, sejam muito bem-vindos, tá? E o tema de hoje é um tema, né, que vai ser um pouquinho mais aprofundado, tá? Mas eu vou, como eu sempre faço, né, eu vou tentar passar de uma forma mais simples, tá? Para que todos consigam entender de forma simples, né? Uma coisa que é um pouquinho complexa, vocês possam entender de uma forma simples. Me digam aí se o áudio tá bom, se tá muito alto, se tá muito baixo, se dá para melhorar, se dá para piorar. Me digam aí. Seguinte, pessoal. A base de tudo aqui nesse aprendizado é o seguinte, tá? Sempre falo isso aqui nas lives, tá? Sempre falo isso aqui nas lives e talvez para quem já sabe disso aqui, até já entenda esse princípio aqui que eu vou falar, tá? Mas é o seguinte, existem 12 tons na música, né? Pelo menos na música que nem a gente conhece, na música ocidental, tá? É o que a gente usa na música popular. Existem 12 tons, tá? Que é dó, dó sustenido, ré sustenido até si, tá? Mas assim, não precisam se prender muito nessas nomenclaturas, tá? Questão de notas, vamos aprender o basicão enxugado aqui do tema, tá? Ó, meu amigo Patrick mandou, tenho que aprender esse truque, é isso aí. É isso aí, tá? Vamos lá. Seguinte, se existem 12 tons na música no geral, então quer dizer que uma mesma música ela pode ser tocada em 12 tons diferentes, tá? Se ela pode ser tocada em 12 tons diferentes, né? Uma pessoa vai cantar em um tom, outra pessoa vai cantar em outro, né? Você não precisa cantar no tom original da música, no tom que o cantor canta a música, você pode cantar mais baixo, pode cantar mais alto, né? E eu vou explicar essas questões agora, tá? Primeiro de tudo, a altura, né? Altura tonal, tá? O que é altura tonal? A altura tonal é o tom, é o que a gente fala de tom, a altura tonal, tá? Por exemplo, uma música como Evidências, né? Se a gente for tocar ela e cantar aqui no tom de lá, vai sair essa altura aqui, ó. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Ó, então a altura da minha voz que combinou aqui com o tom de lá foi essa. Se eu fosse mudar o tom, eu teria que mudar. Se eu fosse mudar o tom da música, no violão, eu teria que mudar o tom da voz, de forma que condissesse com o que o violão está sendo, com o que está sendo tocado no violão. Por exemplo, quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando digo que não quero mais você, é
porque eu te quero. Ó, mudei o tom, eu tive que mudar o tom da voz também, porque senão não iria acompanhar, né? O que acontece é que alguns iniciantes não têm essa noção, é normal até, tá? E não conseguem saber, quando mudam de tom, né? Não conseguem saber como faz para cantar aquela música no tom certo, tá? E eu vou já explicar como é que acontece isso, tá bom? Então a altura tonal nada mais é do que, tá? Simplesmente o tom da música. Tom da música, tá? E assim, o tom da música tocada tem que ser igual ao da música cantada, tá? Você não pode cantar uma música em um tom e tocar em um tom e cantar em outro, nem cantar em um tom e tocar em outro, né? Ou o inverso, né? Por quê? Porque se você estiver cantando numa altura e estiver tocando em outra, você vai estar desafinado, tá? Você pode até não estar desafinado nas notas entre si, mas você vai estar desafinado no tom, tá? E com isso eu vou para o tema de afinação, tá? Afinação. Seguinte, ó. Existe uma coisa na música chamada melodia, tá? Que é o seguinte. A melodia é quando você pega uma música e separa ela nota por nota, notinha por notinha, né? Por exemplo, a música Parabéns Pra Você. Parabéns pra você. Ó, eu tô cantando num tom determinado e nesse tom eu tô usando algumas notinhas que elas se combinam aqui, ó. Parabéns pra você. Vou achar aqui, ó. Ó, então eu tô usando essas notas aqui. O tom aqui ficaria Fá sustenido. Parabéns pra você nessa data querida, tá? A afinação da minha voz, ela tem que estar condizente com essas notinhas. Lá, 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 tá? Se caso eu tivesse um pouquinho fora dessas notas, se eu tivesse cantando outras notas, tá? Estaria desafinado, tá? A melodia estaria desafinada. Só que acontece também que existe a harmonia, tá? A harmonia trata dos acordes, tá? Das combinações dos acordes, das harmonias entre os acordes, tá? Por exemplo, o acorde de Ré, ele se combina com o acorde de Lá, que se combina com o acorde de Sol, tá? Se eu fosse cantar essa música, Parabéns Pra Você. Parabéns pra você nessa data querida, tá? Então eu estaria condizente com a harmonia aqui, tá? Ó, nosso amigo Patrick mandou, tem uma observação a fazer. Até a gente pegar a sonoridade do tom, podemos usar os apps de afinação. A sonoridade do tom, podemos usar os apps de afinação. Ó, no caso é o seguinte, tem uma forma de se fazer que é mais simples, tá? Que é o seguinte. Tudo na vida se aprende ou por tentativa e erro ou por imitação, tá? O que você faz a princípio quando você vai aprender uma música? Você faz isso aqui, ó. Imitação. Por que você faz imitação? Porque uma música ela só é cantada daquele jeito porque alguém gravou daquele jeito, tá? Então se alguém produzir uma música, por exemplo, se alguém produzir uma música e cantou a melodia de uma forma e você vê uma gravação de outra pessoa e cantou de outra forma, né? Você vê que a música ela pode ser variada, né? Então, o melhor que você pode fazer é pegar uma música e tentar imitar, fazer igual você está ouvindo, tá? Por quê? Porque acontece o seguinte, tá? Às vezes você pegar conceitos assim como afinação, como notas, tá? E você tentar fazer tudo à risca estudado ali, né? Torna o teu aprendizado mais difícil, tá? Você pode, por exemplo, só pegar uma música, ouvir e tentar replicar o que você está ouvindo, tá? Na mesma afinação, na mesma altura. Por exemplo, você pega essa música aqui. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo.
você teria que ouvir e pegar e cantar nota por nota. Lá, 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 lá. Se você se você pegar aqui e ver, observar que alguém está cantando de uma forma diferente, você vai ver na hora que está fora do tom. Quando digo que deixei de te amar, ó, tá fora do tom que eu tinha cantado anteriormente, tá? Então você, a princípio, não precisa usar esses termos técnicos, não precisa ir atrás da afinação, tá? Tenta só imitar a princípio, tá bom? Porque tem afinadores que mostram dó sustenido, ré. Ó, não entendi a pergunta aí, tá? Talvez não tenha, talvez esteja na cara, mas eu não consegui entender. Se você puder explicar de uma forma mais simples para eu entender. Porque tem afinadores que mostram dó sustenido, ré. Seguinte, tá? Questão da afinação, você vai usar afinador geralmente para afinar o violão, tá? Afinar as cordas do violão, tá? Que é uma coisa primordial também, que você tem que afinar seu violão, né? Até porque se o seu violão não tiver afinado, não tem como você cantar afinado também, né? Tipo, às vezes eu pego 2 notas da música, mas as sequências restantes eu não acho. Interessante, tá? Isso aí já trata da harmonia, tá? Trata aqui da harmonia. Como é que você faz para saber os acordes que você tem que usar, por exemplo, né? Você faz o seguinte, ó. Você pega o campo harmônico daquele tom que você vai cantar, tá? Você pega o campo harmônico e você vai encaixar os acordes. Se você começa a usar um acorde e vê que ele não está combinando, o que você faz? Você muda até achar o que combinar mais, tá? Em qualquer música. Você pode até testar em alguma música que você já conhece e procurar os acordes. Aí você vai procurando. Aqui, ó, o tom é ré. Eu tô cantando no tom de ré. Quando digo que deixei de te amar. Ó, tô usando aqui um acorde que faz parte do tom de ré, que é o sol. Mas eu vi que não combinou, vou usar outro. Quando digo que deixei de te amar. Ó, o lá já combinou, tá? Então você pode fazer assim. De tanto você fazer assim nas suas músicas, você vai perceber o seguinte. Vai acontecer uma coisa engraçada. Você vai adquirir a habilidade de pegar as músicas de ouvido, tá? Você vai adquirir a habilidade de pegar as músicas de ouvido. De tanto você ouvir, de tanto você saber quais são os acordes aqui, quando tiver alguma variação de acorde, você vai saber. Ah, bem aqui entra o lá, bem aqui entra o sol, bem aqui entra o si menor, tá? É aquele negócio, pessoal. Você começa aprendendo simples e por aprender o simples, você mesmo vai tendo gosto por pegar o mais complexo, né? Para querer aprender mais, né? Vai dando uma vontade de aprender mais, tá? Mas começa pelo simples que é melhor, tá? Então, a questão de você cantar dentro do tom, tá? Precisa passar por alguns entendimentos, tá? Que é o seguinte, como eu acabei de falar aqui, né? A melodia, tá? Que você tem que entender que toda música tem uma melodia e ela deve ser obedecida, tá? Você não pode pegar uma música como, por exemplo, Evidências e querer mudar a melodia. Tem até cantores que fazem, né? Mudam um pouquinho a melodia, tá? Mas a melodia é quase que o coração da música, né? Você não pode pegar uma música como essa e... Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo, né? Tô até na mesma harmonia, só que eu mudei a melodia, né? E eu tô tirando toda a originalidade daquela música, né? Boa tarde, a Nadir mandou. Boa tarde, Gabriel. Estou no ônibus, mas estou assistindo sua aula. Legal demais, parabéns. Obrigado aí, Nadir. Um abração pra você aí, viu? Ó, então a melodia aqui é nota por nota. Vou até colocar aqui, ó. Nota por nota. É o coração da música, tá? Você não pode querer cantar uma música e mudar, alterar a melodia, tá? E outra, quando eu falo nota por nota, cada nota que você vai cantar, você tem que cantar ela na afinação certa. Por exemplo, olha só. Quando digo... Aqui, ó. Quando digo... Você tem que pegar e ouvir o seguinte.
aquela notinha ela tem que estar bem afinada. Quando digo... Você não pode... Quando digo... Tá? Isso aqui é cantar desafinado. Quando digo... Tá? Não tô conseguindo encaixar minha voz de forma que ela possa alcançar aquela notinha que a música tá pedindo. Se a música tá pedindo para você cantar essa nota aqui na melodia, você tem que cantar aquela notinha. Não pode ser diferente. Não pode ser... Ou então... Não, tem que ser essa. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo, tá? Então, ó, o importante da afinação, você pegar a melodia e todas as notas que você for cantar da música tem que estar dentro da afinação que a música pede. Por isso que é importante no começo você pegar a questão da imitação, tá? Tenta imitar a nota que você está ouvindo de forma mais fiel possível, tá? Daí você vai ter certeza que você não está cantando desafinado, que você está cantando afinado. Por quê? Porque você está imitando a nota que você está ouvindo e está fazendo igual, tá? Se você, por exemplo, for pegar qualquer música, né? Pega um cantor aí que você gosta, vai ouvir. Se você for cantar, tenta replicar a exata nota que ele está replicando, que ele está emitindo ali, tá? Por quê? Porque aí você vai ter certeza de que você não está desafinando, tá? A questão da harmonia da música. O que é a harmonia, tá? A harmonia, como eu falei um pouquinho anteriormente, né? São os acordes, tá? Por exemplo, você saber que aqui, ó, por exemplo. Quando digo que deixei de te amar. Nesse amar, você perceber que tem uma mudança de acorde bem aqui. E você saber também qual é o acorde que tem que entrar aqui, ó. Quando digo que deixei de te amar. Ó, já entra outro acorde. O outro acorde que entra aqui é Lá. Amar é porque eu te amo. Tá? E como é que você faz para perceber a harmonia? Seguinte. Se você tá tocando uma música e você vê que se você continuar naquele acorde não combina, você tem que trocar. Por exemplo. Quando digo que deixei de te amar. Até combinou um pouquinho, mas nem tanto, né? Quando digo que deixei de te amar. Agora sim. É porque eu te amo. Ó, amo. Tem que trocar bem aqui. Amo. Se eu continuar no Lá, não tá certo. Então, você percebe a harmonia assim, tá? Se você vê que se você continuar naquele mesmo acorde, não combinar, você tem que trocar. É porque eu te amo. Aí sim, tá? Então, a harmonia é isso. E a harmonia aplicada à voz, tá? A harmonia aplicada à voz é o seguinte. Não é nem que seja aplicada à voz. É que você tem que cantar a melodia nota por nota numa determinada altura. E aquela altura tem que condizer com o que você está fazendo no violão, tá? Eu não posso cantar nessa altura aqui. Quando digo que deixei de te amar. E tocar nessa altura aqui, ó. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Tá? Não tem nada a ver. Foi o que aconteceu aqui. Eu toquei em outro tom, tá? Só que cantei em outro. Tá? Foi isso que aconteceu. A Sônia mandou: Oi, Gabriel, é a Sônia aqui de Curitiba. Eu ainda não estou tocando e acho que sou afinada para cantar. Pô, bom demais. Show de bola. A Vilma mandou: Não vai ter aula? Ô, Vilma. Estamos ao vivo. Ó, legal, ô Sônia. Tem gente realmente que já nasce, parece que com dom, né? Tem gente que já canta por natureza. Acontece, tá? E você tem que se aproveitar dessas coisas que você já nasce. É quase que um talento mesmo, um dom, né? Só que assim, se tudo na vida fosse dom, né? Você não poderia aprender nada, né? Só que eu creio, né, que nós somos seres que temos que estar em constante aprendizado, tá? Então tudo se aprende, inclusive a cantar afinado, tá? Inclusive a tocar. Sou professor de violão, já vi milhares de pessoas já que não tocavam nada e aprenderam do zero, notinha por notinha, acorde por acorde, tocam muito hoje. Então é aquele negócio, tudo se aprende, inclusive cantar afinado, tá? Mas realmente, quando você tem uma vantagem
né, de já nascer com aquela habilidade, você tem que se aproveitar disso, né? Você tem que se aproveitar. Como você canta afinado, para você tocar, talvez seja até um pouquinho mais fácil, tá? Por quê? Porque você vai perceber na hora que você... quando você estiver cantando, você vai perceber se aquele acorde que você está fazendo está certo, se você está colocando o acorde no lugar certo, tá? Isso tudo é importante. Ó, então aqui, ó, a melodia é você cantar nota por nota. Essas notas devem estar afinadas, tá? Como assim afinadas? Por exemplo, se você for cantar a música Parabéns pra Você, música simples, tá? Parabéns pra você. Você tem que cantar essas notas de forma afinada. Parabéns pra você. Você não pode cantar. Você não pode cantar. Parabéns pra você. Né? Se você estiver tocando, por exemplo, aqui em Ré, você tem que cantar condizente ao que você está tocando. Parabéns pra você nessa data querida. Tá? A harmonia, mesma coisa. Se você, por exemplo, for cantar primeiro e tiver que pegar o tom que você está cantando, a harmonia que você vai ter que fazer, tá? Os acordes que você vai ter que fazer vão ter que condizer a sua voz, tá? Por exemplo, eu vou cantar em um tom aleatório aqui, tá? Essa música Parabéns pra Você. E eu vou tentar achar em qual tom eu tô tocando aqui. Parabéns pra você. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra... Ó, achei aqui, Fá sustenido. Parabéns pra você nessa data querida. Ah, então a harmonia ela tem que condizer com aquilo que você está cantando, né? Eu não posso cantar aqui nesse tom. Parabéns pra você e tocar aqui. Parabéns pra você nessa data querida. Por quê? Porque não combina, não tem nada a ver, tá? E até acontece isso, tá, pessoal? É até normal isso acontecer, de você cantar uma música num tom e tocar em outro. Já vi isso acontecer, não foi só uma vez, tá? Já vi vários alunos fazendo isso, tá? Cantando em um tom e tocando em outro, né? Ó, nosso amigo Samuel mandou. Olá, professor Gabriel. Olá, Samuel. Seja bem-vindo, meu amigo. Então, pessoal, o básico do aprendizado é isso, tá? Mas assim, entrando num tema mais profundo, o que você precisaria aprender, tá? O que você precisaria aprender para você não ter problema com isso, né? Seguinte, ó. Princípio de tudo, né? Campo harmônico, escala cromática, tá? Basicamente esses dois primeiro, tá? Campo harmônico e escala cromática. E eu já explico o porquê. A Vilma mandou, vamos dar um joinha. Oh, isso aí, Vilma, obrigado. Olha o eco. Pois é, Vilma, tá estranho aqui, tá dando um eco também. Eu tava tentando resolver e ainda não consegui. Mas eu vou resolver. Eu acho que na semana que vem já vai estar sanado esse problema aí. Ó, seguinte. O campo harmônico, ele trata do seguinte, ó. Os acordes que se combinam, tá? Os acordes que se combinam. Tá? E a escala cromática trata das notas, tá? De todas as notas que existem. Todas as notas que existem, tá? Basicamente isso. Ó, tirar daqui e aqui. Poxa, tá aqui. Pronto, ficou tudo. Opa. Quero deixar num lugar só para vocês verem, tá? Campo harmônico. O que é o campo harmônico, tá? São os acordes que se combinam, tá? Você tem que perceber o seguinte, ó. Que se você estiver cantando em um tom determinado,
tá? Vão existir aqueles acordes que você pode usar e vão ter aqueles acordes que você não pode usar, tá? Se você fizer acordes fora do tom, fora do campo harmônico, fica errado a música, fica estranha, tá? Por que que fica estranho? Porque aqueles acordes não se combinam, tá? Mas se você tocar uma música e todos os acordes se combinarem, tiverem dentro do campo harmônico, você vai ver que vai sair um negócio bonito, tá? Escala cromática. O que é a escala cromática? É a escala que compõe todas as notas que existem, tá? Como assim? Ó, desde a nota Dó até a nota Si, tá? Que é o seguinte, ó. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Tá? Essas são as 12 notas que existem. Por que que você tem que entender isso aí, né? Claro que no começo, no primeiro momento, quando você estiver aprendendo suas primeiras músicas, você não vai precisar disso aqui, tá? Isso aqui vai precisar quem já tá um pouquinho mais avançado, tá? Vai precisar saber isso aqui. Por quê? Porque aqui vai te dar liberdade para você cantar em qualquer tom que você quiser, tá? Qualquer tom que você quiser. Por exemplo, você tá tocando aqui uma música até a mais simples, como uma parabéns para você mesmo, tá? Só responder aqui a dúvida do nosso amigo Samuel. Só que aí entra saber o campo harmônico, não entra na minha cabeça, professor. Já tentaram me ensinar e não consegui aprender o campo harmônico. Pois é. Pensa no seguinte, Samuel. Campo harmônico é a família de acordes, tá? Uma família, tá? Por exemplo, quando você está tocando no tom de Ré, você tem que usar a família de acordes do tom de Ré. Por exemplo, estiver tocando a música Parabéns para você, como eu já ia falar, né? Os acordes que compõem a família do Ré são Ré, Lá, Sol, Si menor, tá? Então você não vai usar outros acordes que são de fora, tá? Vão existir músicas que precisem de outros acordes que são de fora do campo harmônico? Vão existir, tá? Existem. Mas a maioria das músicas são tocadas só com os acordes de dentro do campo harmônico. Por isso que você não foge muito disso, porque a maioria das músicas vão ser usados os acordes de dentro do campo harmônico. Então, como eu falei, Ré, Lá, Sol, Si menor. Se eu fosse tocar essa música Parabéns pra você. Parabéns pra você. Ó, Ré, depois o Lá. Nessa data querida. Depois o Ré. Muitas felicidades. Depois o Sol. Muitos anos. Depois o Lá. Nos dê vida. Tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu usei os 3 acordes mais usados do campo harmônico. Ré, Lá e Sol. A Vilma mandou: professor, me responde uma pergunta. As cordas do violão, Mi, Lá, Ré e Sol, é o Mizinho, dão quartas e o Si é uma terça, por quê? Ô Vilma, não entendi a pergunta, tá? Deixa eu ler de novo. As cordas do violão, Mi, o Lá, o Ré e o Sol e o Mizinho dão quartas e o Si é uma terça. Não entendi. Se você tá falando em relação uma corda e outra, tá? Isso tem a ver também com... Tem a ver com campo harmônico, mas no geral tem a ver com escala natural, tá? Seguinte, por exemplo, né? O Si é a nota de quinto grau em relação à escala de Mi, tá? Então, o Si é a quinta de Mi, que a gente chama, né? Ou, por exemplo, o Lá é a terça de Mi, né? Mas isso é assunto para uma outra aula. Mas se você quiser formular uma pergunta de forma que eu possa responder agora, fica à vontade. Deixa eu beber uma água aqui. Pessoal, pode deixar nas dúvidas de vocês também, viu? Fiquem à vontade. Seguinte, vamos lá. Campo harmônico são os acordes que se combinam, né? O Samuel mandou que tem muita dificuldade, tá? Normal ter dificuldade aqui, porque é uma coisa que não é muito palpável, né? Você não pode pegar e sentir um campo harmônico, né? Você tem que só entender mesmo, né? Sim, o Sol para o Si dá uma terça e o reto das quartas.
É, sim, o sol para o si. Isso, sol, si. É, isso mesmo. Uma terça e o resto das quartas. Tá, ainda não entendi a pergunta, mas eu concordo, né, que o sol, ele é, na verdade, o si é a terça de sol, né? E isso tem uma explicação por causa do seguinte, da escala natural, né? Escala natural. Fica o seguinte, se você pegar o sol aqui e você contar na escala natural os intervalos, fica o seguinte, ó. Sol, que é a primeira, Lá, que é a segunda, e Si a terceira, tá? E isso você pode fazer com todos aqui, tá? Por exemplo, com Mi. Mi seria a primeira, Fá sustenido a segunda, é aqui, Sol, opa, Mi, Fá sustenido, Sol a terceira, né? Sol mesmo, Mi, não, Fá sustenido, Sol, isso, Sol, ah não, seria Sol sustenido a terceira, tá? Sol sustenido, partindo da escala de Mi, Mi, Fá sustenido. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, né? Sol sustenido seria a terceira de Mi, tá? Então, toda vez que você vê alguém falando, ah, nota tal é a terceira de tal, nota tal é a quinta de tal, tá? É assim que você vai entender isso aqui, ó. Tá? Eu acho que eu não vou ter aula aqui no canal ainda, tá? Mas depois eu vou ter que fazer uma aula sobre isso, tá? Quando você vê alguém falando, tá? Ah, nota tal é a terceira de tal, nota tal é a quinta de tal, você vai ter que entender a escala natural e os intervalos entre notas, tá? Os intervalos entre notas. Caso você queira entender isso mais aprofundadamente, eu tenho isso na minha apostila aqui, tá? Tem um link na descrição da minha apostila, tá bom? Mas vamos voltar ao tema principal. Seguinte, ó, como eu acabei de falar, né? Deixa eu explicar mais detalhadamente aqui para o Samuel. Seguinte, campo harmônico, Samuel, é aquele negócio. Quando você vai tocar uma música, toda música ela tem que estar dentro de um tom, porque senão ela ficaria... Daria de tocar uma música com vários tons, né? Mas senão ela ficaria muito estranha, né? Não fica que nem a gente ouve geralmente uma música. Uma música geralmente começa no tom e termina no mesmo tom, né? E quando você tá tocando a música num tom, você tem que usar os acordes que fazem parte desse tom, tá? Que fazem parte dessa altura. E é para isso que entra o campo harmônico, que ele vai dizer quais são os acordes que você tem que usar naquela música, tá? E assim, a maioria das músicas obedecem isso aqui, tá? Então é bom você aprender porque a maioria das músicas obedecem, tá? Então, basicamente é isso, tá bom? Ó, quem fez o violão colocou entre uma corda com a outra quartas e do sol para si colocou uma terça. Ah, então é isso que você estava querendo dizer. Beleza, isso. Do Mi pro Lá é uma quarta, do Lá pro Ré também uma quarta, do Ré pro Sol. Do Ré... do Ré pro Sol não dá uma quarta, né? Mas dá uma quarta aumentada, né? Dá uma quarta aumentada. E do Sol pro Si uma terça, do Si pro Mi. Do Si pro Mi também não é uma terça, deixa eu ver. Terça aumentada, né? Terça aumentada. Ou melhor, quarta aumentada. Tô me confundindo. Terça aumentada, né? Seria uma terça aumentada, né? Interessante isso, viu? Eu vou ter que estudar mais um pouquinho sobre isso. Eu achei interessante mesmo, né? Seguinte. Ó, então, como eu falei, o Samuel e todos os outros que precisam entender isso aqui, tá? O campo harmônico ele vai te dizer quais são os acordes que você vai ter que usar em um determinado tom. E a escala cromática,
Por que que você tem que entender ela, né? Eu estava explicando sobre isso. Por que que você tem que entender a escala cromática? Porque é o seguinte, quando você tem domínio sobre a escala cromática, você vai poder tocar em qualquer tom, tá? Você vai saber que depois do Mi vem o Fá, você vai saber que antes do Mi vem o Ré sustenido, tá? E assim por diante. Por que que isso vai acontecer? E por que que você vai precisar entender isso aqui, né? Porque é o seguinte, ó. Existe uma coisa chamada tom e outra coisa chamada meio tom, tá? Na música, fica o seguinte, tá? Geralmente, uma música cantada no tom original, o cantor, ele se esforçou, né? E tem músicas que são bem altas para cantar, né? E quando a gente vai cantar aqui na música popular, o que que a gente faz? A gente baixa o tom da música, tá? E pra gente baixar o tom da música, a gente tem que entender em que tom a música tá primeiramente. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o tom em que a música tá. Por exemplo, né? Se a música estiver no tom de sol, né? Tom sol. Só que eu quero descer apenas um tom, eu não quero descer muito. Eu quero, por exemplo, a música tá aqui em sol. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo, né? Tô no tom de sol, eu quero descer um pouquinho, quero descer um tom, né? Mas aí se eu sei que o tom é sol e eu quero descer um tom, mas eu não sei em que tom eu chego depois que eu descer um tom de sol, né? Então para que acorde eu vou, para que tom eu vou, né? Então por isso que você tem que entender o que é a escala cromática, que a escala cromática vai te dizer, né, para qual acorde você tem que ir, para qual tom você tem que ir, tá? Escala cromática é o seguinte, ó. Vou fazer aqui para vocês, ó. Tá? Seguinte. Ó, se eu tô aqui em sol, né? E eu quero descer um tom da música para ficar mais confortável para eu cantar. O que que eu vou fazer, né? Opa. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui no sol, eu observo qual é a nota que está antes do sol, tá? Vejo a nota que está antes do sol e vejo a anterior, tá? Foi o que eu fiz, desci um tom. Por quê? Porque na escala cromática, né? Eu tenho até aula sobre isso aqui no canal já, né? Tem uma aula que eu falo só sobre o campo harmônico. Na escala cromática funciona o seguinte: cada notinha dessa aí, ela tem a distância entre uma e outra de meio tom, tá? O que é o meio tom? É a menor distância entre notas, tá? Por exemplo, entre o dó e o dó sustenido tem a distância de meio tom, tá? Só que entre o dó e o ré, por exemplo, tem a distância de um tom completo, tá? É assim que funciona o entendimento em relação à escala cromática, tá? E é por isso que você tem que entender. Por quê? Porque, por exemplo, se eu quero cantar uma música que o tom original é em Lá, mas eu quero cantar em Mi, quantos tons eu vou ter que descer, tá? É por isso que a gente tem que entender o que é a escala cromática. Se eu vi, por exemplo, aqui que uma música que ela é cantada em Sol vai ficar mais confortável para minha voz em Lá, o que eu vou ter que fazer, né? Basicamente, eu vou ter que subir um tom, né? Mas eu tenho que entender a escala cromática para eu saber onde é que eu vou chegar e como é que eu vou fazer para mudar de tom, tá? Mas basicamente, pessoal, recapitulando o que eu falei no começo, seguinte, tá? Em relação a cantar no tom, né? Cantar no tom certo da música, né? Pega o tom original, tente imitar, tá? Se você não tem interesse em se aprofundar muito nisso aqui, tente imitar o tom original, tá? E fazer o seguinte, acontece uma coisa interessante, né? Quando você pega o tom original da música, você automaticamente consegue mudar o tom dela para cantar em outro tom. Isso acontece, tá? Tanto que eu vejo que tem alunos aqui que cantam a música todinha sem nunca ter cantado no tom original, canta a música em outro tom automaticamente, tá? Isso acontece, né? Tente imitar o original, tá? O que vai acontecer quando você tentar imitar o original? Talvez a sua voz pode ser que não vá alcançar, talvez, né? Pode ser que alcance também, tá? Mas vai acontecer o seguinte, você vai saber
notinha por notinha da música, tá? Você vai saber notinha por notinha da música, tá? E isso é super importante, tá? Se você for mudar de tom, o tom ele tem que condizer com a voz, tá? O que você tocar aqui no violão tem que condizer com a altura que você vai cantar também, tá? Você não pode cantar num tom e tocar em outro, tá? Isso eu vejo muito acontecendo, tá? E em relação ao falar aqui sobre você pegar o tom original e tentar imitar, tá? Isso aqui, por que que eu peço isso aqui, né? Por causa do seguinte, ó, né? Por causa da melodia da música, tá? Talvez a melodia seja o mais importante, né? Como eu falei, é o coração da música, né? Não tem como você pegar uma música e mudar a melodia dela. Se você mudar a melodia da música, tá mudando a música em si, né? Melodia talvez seja o mais importante, tá? E a melodia nada mais é, né? Como eu também já falei, nota por nota, tá? E quando eu digo nota por nota, cada notinha que você for cantar, ela tem que estar afinada, tá? Como eu também já dei o exemplo aqui, né? Música Parabéns pra Você. Por exemplo, aqui no tom de dó. Parabéns. Tá, ó, aqui, ó, as notas. Parabéns pra você. Tenho que cantar dentro da afinação das notas. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Não posso cantar, ou melhor, não posso tocar aqui. Parabéns pra você, você. E cantar assim. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Por quê? Porque eu vou estar cantando de forma desafinada. Então, isso quando você ouve alguém cantando desafinado, você percebe na hora. Por quê? Porque a nota que a pessoa está emitindo não é a nota que a música está pedindo, tá? Não é a nota da melodia que a música está pedindo. Por isso que você vê, poxa, fulano tá cantando desafinado. Ou então você mesmo se percebe, pô, tô cantando desafinado. Não tá legal isso aqui, né? Porque a notinha que a música estava pedindo, você não alcançou ali, né? Então, é basicamente isso, tá? Para você cantar no tom, você tem que perceber a melodia, que a melodia nota por nota, e essas notas, quando você for cantar, você tem que cantar igual o cantor. Por quê? Porque foi o cantor que fez a música, foi o cantor que gravou daquele jeito. A música ela vai ter aquela melodia, tá? Qualquer música que você for ouvir, tá? Ela vai ter uma melodia própria. Então você tem que cantar conforme aquela melodia, né? Porque senão você vai estar alterando o coração da música, né? Em relação ao tom que você tá tocando e cantando também, você tem que estar condizente, tá? Eu não posso cantar aqui. Parabéns pra você. E tocar em outro tom. Parabéns pra você nessa data querida. Né? Ó, tocando tudo diferente do que eu tô. Até tô cantando afinado, tá? Isso existe. Tá? Isso é até bom eu falar isso aqui, porque isso existe, tá? A pessoa cantar afinado, ela canta afinado, só que ela não consegue perceber aqui no violão qual o tom que ela realmente tá cantando, tá? Então você tem que ter essas noções, tá? Você tem que ter essas noções. É o seguinte, às vezes só você ter a noção não vai ser suficiente para você fazer o que é certo, tá? Mas já vai ser um grande começo, tá? Já vai ser um grande começo. Ó, como exemplo, deixa eu colocar uma música aqui bem conhecida. Tá, ó, em relação ao que eu falei sobre tom, né? Sobre altura, né? Se eu estiver cantando aqui, nesse tom aqui, de Lá, essa música aqui, né, do Almi Sater tocando em frente, olha os acordes que eu vou usar. Lá, Sol, Ré. Esses acordes aqui, com base no campo harmônico, são os acordes do campo harmônico de Ré, tá? Então a altura que eu vou ter que cantar é no tom de Ré. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Tá? Não posso
tocar esses acordes aqui e, tocar e cantar em outro tom, tá? Não posso tocar esses acordes e cantar em outro tom. Não posso pegar e... Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais, tá? Talvez aqui cantando, eu tô cantando uma afinação, só que aí eu não tô condizente ao tom que a música tá pedindo aqui, certo? E daí entra você entender um pouquinho de escala cromática e alterar o tom que você está cantando de forma que fique confortável com a sua voz. Por exemplo, eu não quero cantar alto como eu estava cantando, quero cantar num tom diferente, tá? Já coloquei aqui uma cifra diferente em outro tom para eu cantar para ficar mais confortável para minha voz, tá? Por exemplo, aqui, ó. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, tá? Então, aqui a voz, ela tá condizente com o tom que está sendo tocado aqui no violão, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente a aula de hoje foi essa, tá? Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar aqui, né? Se você ficou com alguma dúvida, né? Se alguma explicação minha te gerou alguma dúvida, deixa nos comentários aí embaixo, tá? Ou então aproveita que eu ainda tô aqui ao vivo e eu vou responder algumas dúvidas que vocês tiverem, tá? Ó, a Vilma mandou primeira, quarta e quinta. Primeira, quarta e quinta. Exatamente, Vilma. Exatamente, né? Quando eu tava tocando aqui em Ré, né? Primeira, quarta e quinta, né? E Mi aqui também, né? Quando eu tava tocando em Mi, né? A primeira seria o Lá, a quarta seria o Ré e a quinta o Mi, né? E pessoal, vão mandando aí no chat as dúvidas de vocês que eu posso estar tirando aqui, tá? Ó, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, então só me resta encerrar hoje, né? E semana que vem a gente tá de volta, tá, pessoal? Semana que vem a gente tá de volta, tá? Ó, seguinte. Se você tiver uma sugestão de tema, né? Sugestão de tema. Sugestão de tema. Deixe nos comentários. Ó, a Vilma mandou você canta muito. Pô, Vilma, obrigado aí. Tô lutando aí pra chegar lá, viu? Ó, pra você que precisa de um direcionamento maior, tá? Aulas em vídeo chamada pelo WhatsApp. Tá? Pra você que precisa de um direcionamento maior. Ó, a Vilma mandou. Se eu for cantar em Fá e passar pro Mi, estou cantando meio tom abaixo, né? Exatamente. Poxa, tá aí, Vilma. É isso aí, tá? Você tá entendendo. Você pegou, então, o que eu falei em relação à escala cromática. É exatamente isso, tá? Pessoal, você que tá ouvindo é o seguinte, tá? O que a Vilma falou aqui, ó? Se você tá cantando, por exemplo, aqui... Vamos pegar uma música simples aqui. Alô, amor. Começando em Fá. Alô, amor. Tô te ligando de um orelhão. Tá um barulho, uma confusão. Mas eu preciso tanto te falar. Ó, seguinte. Se eu quisesse baixar um tom aqui, pra que tom eu chegaria, né? Pra que acorde eu iria? Descendo meio tom, ó, tava em Fá, iria pra Mi, tá? E todos os outros acordes que eu tô fazendo, que eu tava fazendo em Fá, vou ter que descer meio tom também, tá? Eu desci completamente meio tom. Alô, amor. E minha voz também tem que condizer, tem que descer também. Alô, amor. Tô te ligando de um orelhão. Tá um barulho, uma confusão. Mas eu preciso tanto te falar.
tá? Exatamente. Muito bom, Vilma, muito bom. Ó, a Sônia mandou, nunca ouvi você cantar. Pois é, geralmente, né? Mais aula mesmo, né? Ó, outro dia me chamaram pra pizzaria lá, tinha um violão e tive que mandar ver, né? Não tem jeito, quando a gente toca, se a gente vai pros lugares e tiver violão, você tem que cantar, não tem jeito, tá? Ó, tem minha apostila digital também, pessoal, tá? Link na descrição, tá? Assim como o meu WhatsApp também. Pra quem precisa de um direcionamento maior, né? Sei que essas aulas aqui do YouTube são um pouco mais profundas, né? Levam 40 minutos, né? 50, às vezes 1 hora ou até mais, né? Mas é aquele negócio. Não tem como eu passar tudo aqui no YouTube, né? E talvez uma aula não seja suficiente para você aprender aquilo que você estava querendo, né? Então, se você precisar de um direcionamento maior e quiser minha ajuda, né? Eu tenho minhas aulas em vídeo chamada pelo WhatsApp, tá? Já tenho vários alunos, tá? A gente tem um grupão lá onde a gente conversa, né? Bastante, onde a gente... Alguns gostam de postar vídeo deles tocando, né? Para os outros verem como é que tá, né? É legal, interessante, né? É quase uma comunidade mesmo. Canta Folha Seca, por favor. Beleza, Vilma, beleza. Vamos lá. Vamos lá, dando o mesmo exemplo aqui da alteração de tom. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Agora se eu tocasse ela em Mi. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas que o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto e disse pode entrar. Inclusive, pessoal, essas músicas aqui do Amado Batista, cara, são muito simples, viu? Tá? Pra quem precisa assim, aprender alguma música que seja mais simples, você pode começar pelas do Amado Batista, tá? São simplesinhas de tocar, tá? Muito simples também de cantar. É uma boa, viu? É uma boa você começar por Amado Batista, tá? Essa aqui, essa Folha Seca, aquela Eu Tive um Amor, né? Que é... Esqueci o título dela, né? Mas a gente chama de Eu Tive um Amor. Eu tive um amor, amor tão bonito. São simples, tá? A maioria são 3 acordes, no máximo 4. Tem aquela também, Princesa, Fui Seresteiro das Noites, tá? Então são músicas muito bacanas pra você ir aprendendo, começando, tá? Você não precisa tocar só elas também, né? Mas pra quem tá iniciando são ótimas músicas, tá? Simplesinhas de tocar. Como essa aqui, essa Folha Seca, você toca ela só com 3 acordes, tá? Pode ser Ré, Lá e Sol, né? Se for no tom de Ré. Pode ser Lá, Mi e Ré, se for no tom de Lá, né? São acordes mais simples, tá? Ou Sol, Ré e Dó, né? Se for no tom de Sol, tá? São acordezinhos mais simples, né? Sem pestana, pra você começar. Secretária, né? A Sônia mandou. Boa, Amado Batista. amo Amado Batista. Pô, legal. Secretária. Essa secretária eu não sei se ela... parece ser simples também. Parece que são só 3 acordes também. Simples também. Tá aí, uma boa. Pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui hoje, tá? Espero que essa aula tenha sido proveitosa, né? Eu sei que, claro que não tem como se aprender
talvez um assunto numa aula, né? Mas já dá para se clarear a mente. Eu tenho por objetivo que se pelo menos uma pessoa aqui assistiu a aula e entendeu o que eu quis dizer e conseguiu extrair alguma informação que você vai usar, né? Que ela vai usar, tá? Nas suas músicas, no seu dia a dia como músico, né? Ou até se não quiser ser um músico, mas quiser só arranhar, aprender alguma coisinha para tocar, né? Tocar num churrasco de família. Se eu ajudei de alguma forma, para mim já tô feliz demais já, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Semana que vem a gente tá de volta, tá? Então se inscrevam no canal para vocês receberem a notificação de quando eu tiver ao vivo, tá? Semana que vem eu tô ao vivo. E como eu já falei também, eu tô pretendendo gravar aulas mais editadas, né, com algum tema mais específico e trazer aqui pro canal também, tá? Tô preparando coisa boa aí pra gente, tá bom? A Vilma mandou, foi maravilhoso, ela é muito bom pra ensinar. Pô, obrigado aí, Vilma. Obrigado. Isso aí, pessoal. Então, tchau, tchau. Até semana que vem. Né? Como eu falei, deixem as sugestões de temas aqui nos comentários, tá? Quem quiser um direcionamento maior, tem as minhas aulas em videochamada pelo WhatsApp, tá? Só entrar em contato comigo, só clicar no link aí do WhatsApp.